quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Para nós começarmos a palavra de Deus e ouvirmos a voz de Deus nessa noite. No mês de fevereiro nós vamos começar uma nova série de mensagens intitulada O Discípulo Radical. Romanos 12. Nós vamos começar uma série de mensagens intitulada O Discípulo Radical. Essa série é inspirada num livro do pastor John Stott. Fica aí uma dica e uma recomendação para a vida da igreja, se desejar se aprofundar nesse tema, com o livro do John Stott. Esse é meu, se você pedir emprestado, eu vou pensar se eu vou emprestar para vocês, né? Porque livro vai e às vezes custa voltar, né? Mas você pode adquirir para você acrescentar nas suas devocionais, na sua reflexão. Porque eu acredito, irmãos, além da unidade, além da comunhão, que são valores, o discipulado, ele precisa ser um valor na vida da igreja. Discipulado, irmãos e irmãs, não é método. Discipulado não é uma apostila. Discipulado não é uma revista que você decora. Discipulado não é um curso que você faz. O discipulado, presta atenção, o discipulado é um caminho. Um discipulado e o discipulado de Jesus é um caminho. O próprio Jesus nos diz que ele é o quê? Mais o quê? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é um caminho a ser trilhado. Jesus é um caminho que devemos andar. Então, discipulado não tem a ver com métodos, com revistas, com apostilas, com livros. Isso tudo pode contribuir. Mas o discipulado é um caminho constante na vida do crente. Constante na vida daquele que serve ao Senhor Jesus. Antes de continuar falando sobre discipulado, eu quero ler a palavra para nós nessa noite. Romanos 12, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém. Maravilha. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abaixe a sua cabeça, vamos orar e falar com o Senhor nessa noite. Santo Deus, nós te agradecemos por a tua palavra lida, que já nos fala, que já nos inspira, que já nos direciona para o seu propósito, Pai. Que a tua palavra possa nos inspirar a ser discípulos e discípulas no caminho da missão, Pai. Que possamos ser uma igreja de discípulos e não apenas de membros. Que possamos ser uma igreja de discípulos no teu caminho e não apenas de membros. Assim oramos, assim te agradecemos. Amém, amém e amém. Discipulado, meu irmão, minha irmã, ser discípulo ou discípula, meu irmão e minha irmã, não é uma opção. Ser discípulo não é opção, é condição. É diferente. É uma condição daquele e daquela que segue ao Senhor Jesus Cristo. Quando falamos sobre discipulado, falamos, como diz na introdução, de um caminho a ser trilhado, uma jornada que eu e você, quando decidimos seguir a Cristo, entramos nela. Então, o processo do discipulado, o processo de ser um discípulo de Cristo, não é opção, é uma condição. Você pode escolher o time que você torce, você pode escolher uma comida que você gosta mais, você pode escolher a pessoa com quem você vai casar, você pode escolher o carro que você quer comprar, a casa que você quer comprar, um monte de coisas são opções para você.
Mas se você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, ser um discípulo não é opção, é condição essencial. E precisamos, meus irmãos, saber diferenciar as coisas. Saber diferenciar o que é e o que não é. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E precisamos diferenciar o que é um discípulo e o que é um religioso. Se você viu a arte divulgada sobre essa série, estava essa pergunta: você é discípulo ou religioso? Porque a grande pergunta que precisamos fazer é se somos discípulos de Cristo ou seguimos a religião que foi construída a partir de Cristo. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Jesus é o caminho, a verdade e vida. Só que o ser humano, com seu dedo e sua mania de estragar muitas coisas, pegou esse caminho e colocou numa caixa cheia de restrições, limites, barreiras, dogmas, tensões, e construiu a sua religião. E vivemos, somos religiosos, somos cristãos, podemos ser chamados cristãos, não é assim? Quando a gente pergunta, que religião que você é? Não, eu sou cristão. Não é assim? A gente fala cristão evangélico. Se você é muito metodista, eu sou cristão evangélico metodista. Não é? Sou cristão evangélico metodista. Só que não sei se você sabia, na Bíblia a palavra cristão só aparece 3 vezes. A palavra cristão na Bíblia não é uma palavra que identifica aqueles que seguem a Cristo. A palavra cristão aparece 3 vezes. Você pode anotar e depois pesquisar em Atos capítulo 11, versículo 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 15 e 16. Essas são as 3 vezes que a palavra cristão aparece na Bíblia. Então precisamos entender que ser discípulo de Cristo é uma coisa. Ser cristão, ser religioso é outra coisa. Você pode ser um cristão, um religioso e mesmo assim estar no caminho do Senhor Jesus. Mas você pode ser um cristão, um religioso e estar fora do caminho do Senhor Jesus. Você pode cumprir tudo que as barreiras, os limites da religião te pedem para fazer. Você é assíduo, você participa, você contribui, você faz, acontece. Mas mesmo assim, está fora dos caminhos do Senhor Jesus. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso não é eu que estou falando. Se você olhar para a palavra de Deus, o evangelista Lucas, escreve um texto, a fala de Jesus dizendo assim: por que chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando, peço a vocês? Ou seja, o senhorio de Jesus, o discipulado, aquele que é discípulo do Senhor Jesus, ele está debaixo de uma autoridade, da autoridade de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Debaixo da autoridade de Jesus. A minha preocupação, meus irmãos e minhas irmãs, como pastor dessa igreja, como pastor da igreja metodista, a minha vocação não é fazer você um frequentador. A minha preocupação não é fazer de você um bom membro. A minha preocupação, a minha oração, a minha intenção, o meu buscar na palavra de Deus para compartilhar para vocês é para fazer cada um de vocês um bom discípulo e discípula do Senhor. O alvo da missão do pastor não é apenas encher a sua casa, mas fazer os participantes da casa crescer. Esse é o maior desafio do pastor. 1 Pedro vai dizer que a alegria do pastor é ver as ovelhas no caminho da verdade. A nossa alegria do pastor é ver as ovelhas caminhando como discípulos e discípulos do Senhor Jesus. Como falei, a nossa série fala sobre o discípulo. Discípulo o quê? Discípulo radical. O que é isso, pastor? Porque falar de radicalismo, a gente já está meio cheio, né?
Viemos aí de uma eleição cheia de radicalismos, de polarizações, de falas radicais, intensa. Será que é isso que estamos falando? Será que é disso que nós estamos propondo para a vida da igreja? Não, não é isso. O que nós propomos como um discípulo radical, e precisamos olhar com detalhe para essa palavra radical. A palavra radical aqui, ela tem uma origem interessante que eu quero compartilhar com vocês. A palavra radical, do latim, quer dizer raiz. Presta atenção nisso aqui, olha o detalhe. A palavra radical, na sua origem da palavra, tem a ver com raiz. Tem a ver com as raízes. Então, quando nós falamos, e a percepção e o conceito que nós temos expor aqui para a igreja, é que o discípulo radical é o discípulo que tem raízes. É o discípulo enraizado. Por isso, a proposta de sermos discípulos e discípulos radicais. Porque precisamos ser discípulos que tenham raízes, que tenham fundamento, que tenham uma base forte, que não é levado pelos ventos que passam. É preciso falar e buscar vivermos como discípulos radicais. Mas sabe por que é preciso falar sobre isso? Porque existem, meus irmãos, aqui que é o detalhe, níveis de comprometimento com Jesus. Já pensou nisso? Existem níveis de comprometimento com Jesus. Isso não é eu que estou falando. Isso é o próprio Jesus, na parábola do semeador. Já leram a parábola do semeador? Lucas 8. Como é que é a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E lançou as sementes, que as sementes eram a palavra. E a semente ia caindo aonde? Numa terra cheia de pedras, numa terra cheia de espinhos, e também numa terra boa. O que aconteceu? A que foi lançado numa terra boa, multiplicou a 30, 60 e a 100 por 1. Mas a palavra de Deus nos diz nessa parábola que a semente que caiu em terreno rochoso, ela não frutificou porque não tinha raiz. Em que nível está o nosso comprometimento com Jesus? Em que nível e quão profundo vão as nossas raízes? Porque se a palavra de Deus tem sido semeada nas nossas vidas, e a nossa vida está como um solo rochoso, a semente é lançada, mas a raiz é irrisória. Não dá fruto. Não multiplica. E aí eu te pergunto nessa noite, meu irmão, olhando aqui no seu olho, por que eu e você somos radicais com os nossos costumes? Por que somos radicais com os nossos ideais? Por que somos radicais com as nossas posturas? Por que muitas vezes somos radicais com as nossas ideologias políticas? Por que muitas vezes somos radicais com o nosso time de futebol, com os nossos gostos? Mas em relação ao discipulado somos frouxos. Por quê? Porque para todas essas coisas nós somos radicais. Não, eu sou assim, eu sou assado, ninguém muda a minha ideia, eu estou convicto, eu sei o que eu quero. Mas quando chegamos no discipulado do Senhor Jesus, precisamos ser radicais, ser enraizados, ser firmes no nosso discipulado. Somos frouxos. Sabe por quê? Porque estamos nos conformando com o mundo. Estamos vivendo, achando que estamos no caminho, mas estamos apenas na caixa da religião. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs. Falar sobre isso precisa ser recorrente, precisamos fazer essa pergunta constantemente na nossa vida, na nossa caminhada. Se essa é uma das razões que não estamos vivendo de forma radical o Evangelho do Senhor Jesus, uma atitude minha e sua precisa
ser realizada, uma atitude precisa acontecer. E qual é ela? E essa é a primeira característica que eu quero falar para vocês nessa noite, sobre o discípulo radical. Nessas 4 semanas nós vamos falar sobre 4 características que eu acredito que o discípulo radical precisa ter, para não se perder nesse caminho, não se perder nessa direção. E a primeira característica é o inconformismo. Se tomar a forma do mundo, segundo o apóstolo Paulo falou, pode ser um problema para a nossa caminhada com Deus, o oposto também é verdadeiro. Quando somos inconformados, quando não nos conformamos com esse mundo, nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus e o discipulado do Senhor Jesus. E você deve estar pensando, pastor, mas será que isso é importante mesmo? O que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso lá? Não. O tema do inconformismo, de não se conformar, está presente, meus irmãos, nas 4 principais seções da Bíblia: na lei, nos profetas, nos ensinos de Jesus e nos ensinos dos apóstolos. Em todas essas 4 áreas da palavra de Deus, você encontra os escritores falando sobre a importância de não se moldar ao mundo, de não se moldar à sua cultura, de não se moldar à sua realidade e ser um inconformado, ser alguém que não toma forma do mundo, aquele que não anda pelo padrão do mundo ou da religião, mas anda pelo padrão do caminho do Senhor. Se nós olharmos, por exemplo, em Levítico, no capítulo 18, a lei de Deus vai dizer assim, escute: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha o que a lei do Senhor inspirou o povo hebreu. Ei, está vendo o povo do Egito? Toma cuidado. Não siga fazendo as práticas desse povo, mas obedeçam às minhas ordenanças. Sigam o meu caminho, não o caminho desse povo. Isso lá no povo hebreu, na origem do povo hebreu, ao escrever a lei de Deus, o Pentateuco. Os profetas também levantaram e foram voz profética para alertar o povo a não se conformar. Olha a importância desse tema. O profeta Ezequiel, no capítulo 12, Deus usa a boca do profeta Ezequiel para fazer uma crítica ao povo, para apontar o erro do povo. E olha o que Deus fala através da boca de Ezequiel. Ezequiel capítulo 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Olha isso. Se conformaram ao padrão das nações ao seu redor. Deus usa o profeta para falar com o povo: vocês não estão vivendo como inconformados, mas vocês são como camaleões, onde estão, pegam a mesma cor, onde estão infiltrados com as mesmas práticas, as mesmas culturas, com a mesma postura. Jesus também, ao criticar os fariseus, ao falar sobre os hipócritas, ele vai dizer em Mateus 6,8, não sejam iguais a eles. Jesus aponta os hipócritas que gostam de orar nas praças, gostam de orar para ter destaque. Jesus chega e fala, não seja igual a eles, seja diferente. Se você quer orar, ora ao teu pai em secreto, vai para o quarto. Não ore com vãs repetições. E também, no ensino dos apóstolos, como lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, que é o texto base dessa noite, também vai escrever, não vos conformeis com este século. O tema, meus irmãos, do conformismo,
e do inconformismo está presente em toda a Bíblia. Porque o ser humano, em toda a sua trajetória, teve que lutar com esse paradoxo, com essa loucura de estar, mas não estar. Mas eu quero te convidar nessa noite a viver este princípio. Eu quero te convidar e te estimular nesse mês a você orar por isso. Eu quero te desafiar a você orar para que você seja um inconformado. Para que você seja alguém que não tome a forma do mundo. Para que você seja alguém que tome a forma de Cristo e siga os caminhos do Senhor. E eu quero destacar para nós 3 características. Apenas. Muitas podem surgir aí na sua cabeça de que você precisa se conformar com algumas coisas. Mas eu quero destacar 3 para nós nessa noite apenas. Que para mim, todo discípulo e discípula precisa ser inconformado com essas coisas. Precisa se inconformar com essas 3 coisas que eu vou falar nessa noite. A primeira delas é a injustiça. O discípulo de Jesus, o discípulo radical, ele é inconformado com a injustiça. Você está comigo aqui? O discípulo e discípula de Jesus, ele precisa ser inconformado com a injustiça. Ele precisa se indignar com a injustiça. Ele precisa olhar para situações de injustiça ao nosso redor e ficar desesperado, ficar aflito, ficar tenso mesmo. Ver 2 pesos e 2 medidas que não agrada a Deus, segundo Provérbios, e ficar incomodado. Eu trouxe alguns exemplos aqui de justiça que recentemente tem me incomodado bastante, tem me feito até orar por isso, mesmo distante, mesmo que não possa ter uma ação presente, mas a oração tem muita eficácia. Algumas coisas que aconteceram recentemente no Brasil que manifestam essa injustiça de forma macro, que tem me incomodado. Hoje pela manhã, por exemplo, assisti uma reportagem no Globo Esporte, falando sobre as famílias daqueles meninos que morreram queimados lá no Ninho do Urubu. Vocês lembram disso? Tem 1 ano isso. Completou 1 ano essa tragédia. Que, se eu não me engano, 12 ou 13 meninos morreram enquanto estavam lá no CT do Flamengo, dormindo, morando lá dentro, por um descaso e um descuido, começou a pegar fogo, aqueles meninos morreram. Até hoje, só 3 famílias foram indenizadas nesse caso. Até hoje. A vida não tem valor, mas... Ou seja, a vida vale mais do que tudo. Mas quando olhamos para essas situações, vemos uma empresa, que é o Flamengo, tendo condições de comprar milhões de jogadores, mas não tendo condição de abençoar aquelas famílias com algo que manifestaria humanidade, justiça, mas não. A coisa se posterga. Estamos negociando, estamos vendo as melhores formas. Injustiça. Se isso não te deixa estressado, irritado a ver aquilo, meu irmão, nós precisamos repensar o nosso discipulado. Porque ao ver injustiças no mundo, nós precisamos nos incomodar. E não é só isso não. Essa semana, não sei se vocês viram, a gente comentava hoje pela manhã, com esses, e a Monique orou aqui no começo do culto sobre as famílias que perderam tantas coisas, as casas que caíram, as ruas esburacadas, né? E eu vi essa semana de que pessoas denunciaram que nos bairros mais ricos, os reparos estavam sendo feitos de forma mais rápida. E as famílias da periferia, da favela, que também perderam a mesma coisa que os de lá, tá do mesmo jeito, tá levando. O que é isso, irmãos? Injustiça. A vida sendo medida, a qualidade da vida sendo medida pelo que a pessoa tem no bolso. Injustiça. Alguns meses atrás, uma coisa na calada da noite, preste atenção nisso, foi aprovada lá em Brasília, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais investidos no fundo partidário.
2 bilhões de reais do imposto brasileiro foi investido no fundo partidário para financiar a propaganda política dos políticos que estão lá e que querem se perpetuar lá. Pega a visão do negócio. O governo brasileiro pega 2 bilhões e dá para os caras se perpetuarem no poder. O que é isso, irmãos? Injustiça. Injustiça. E as injustiças, meus irmãos, nas relações humanas. Falei aqui de coisas, e talvez você deve estar pensando milhões de coisas em mais que te incomoda ou não te incomoda. Inúmeras coisas, inúmeras injustiças que você percebe. Mas eu quero descer um pouquinho aqui, eu quero ir para as injustiças nas nossas relações. As injustiças nas relações humanas, quando tratamos uns aos outros de forma desigual e injusta. Quando tratamos um melhor que o outro por besteira, por gostos. Quando tratamos o outro não pelo que ele é, mas porque nós achamos que ele é. E menosprezamos. Isso me incomoda, irmão, injustiça. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, quando eu era seminarista, a gente ficava lá no murinho que tinha no prédio onde a gente morava, a gente sentava no murinho e ficava conversando, os seminaristas. E passavam os pastores e não olhavam na nossa cara. Eu falava, isso aí é seminarista. Tratamento desigual e injusto, porque ele é menor. Como é que é nas nossas relações humanas, hein? Como é que é no seu trabalho? Na sua família? Será que você trata melhor aquela pessoa da sua família mais abastada? Que sempre faz um churrasco para você, mas aquele que tem dificuldade, você deixa ir para lá. Na igreja, tratamos as pessoas melhor ou não, porque não achamos ela legal, não vou com a cara dele ou dela. Sabe o que é isso, irmãos? Injustiça. Porque tratamos os outros com a nossa medida. Tratamos o irmão, o próximo, com aquilo que achamos que ele é, fazemos um juízo injusto sobre o outro. E aí as relações, a unidade da igreja, a comunhão da igreja vai se dissolvendo, porque as nossas relações são injustas. E começa também dentro da nossa casa. No relacionamento conjugal, quando muitas vezes somos injustos com o nosso cônjuge. Somos injustos com os nossos filhos e vice-versa. A injustiça está aí também. Quando fazemos um juízo indevido sobre ele ou ela. E sabe por que o tema da justiça é muito importante, irmãos? Porque a Bíblia trata o tema da justiça como importante. Não é eu que estou inventando moda. A Bíblia trata o tema da justiça como fundamental. Desde o livro de Débora, Débora capítulo 5, um texto lindíssimo, que ela fala sobre a justiça, um texto maravilhoso. Segundo os biblistas, um dos textos mais antigos das Sagradas Escrituras. Um dos primeiros textos escritos, Débora fala sobre justiça. O profeta Amós tem um texto lindíssimo que eu quero ler para vocês. Capítulo 5, versículo 24. Olha o que é o desejo do profeta Amós. Quero sim que a justiça corra como as águas, e aquilo que é reto como um rio que nunca seca. Olha que coisa maravilhosa. O profeta Amós está profetizando, dizendo assim, o meu desejo como profeta de Deus para esse lugar é que a justiça corra como um rio que não seca. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, quando vai falar sobre o reino de Deus, ele vai dizer o seguinte, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o reino de Deus, o ambiente a qual Jesus é Senhor, o ambiente a qual Jesus é estabelecido como rei, nesse ambiente é um reino, ele tem a característica da justiça, da paz e da alegria. Então como é que eu e você, que somos discípulos do Senhor Jesus, não nos inconformamos com a injustiça? Percebe? Para mim, uma característica fundamental
do discípulo radical é ser inconformado com a injustiça. Que eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, possamos ser inconformados com a injustiça, com as injustiças que acontecem no nosso país, mas com as injustiças também que acontecem nas nossas relações, com as injustiças que acontecem no nosso meio, no nosso ambiente. Nós possamos ser inconformados com a injustiça. Mas não somente isso, que possamos ser inconformados também com outra coisa, que para mim é também muito importante. O discípulo, a discípula de Jesus, ele precisa ser inconformado com o materialismo. Que coisa é essa, pastor? Que história é essa? Justiça eu entendi. Mas que história é essa de materialismo? O materialismo, meus irmãos e minhas irmãs, é uma cultura em que o valor da vida, o valor do ser humano, é estabelecido pela capacidade que ele ou ela tem de agregar mais materiais na sua vida. A cultura que vivemos é uma cultura de materialismo, que de forma mais teórica se chama sociedade de consumo. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, que o mundo gira para te fazer consumir, acumular, ter mais e mais e mais e mais. E você terá valor, segundo o mundo, se você tiver muito. Muito, quanto mais melhor. O mundo te dá valor pelaquilo que você tem. O mundo nos dá valor pelo tamanho e da sua conta bancária. Vivemos numa cultura assim, que o dinheiro é idolatrado, que o dinheiro é um deus, é um ídolo. Vivemos nessa cultura e nessa lógica a gente começa a medir as pessoas, a gente começa a estabelecer valor pelas pessoas, como diz, pelo que elas têm, não pelo que elas são. E essa cultura, de forma rasteira, pode começar a entrar na igreja também, porque aí começamos a valorizar aquele ou aquela pelo tamanho do dízimo que ele dá. Começamos a valorizar mais aquele ou aquela pelas contribuições que ele dão. Mas esquecemos que em Jesus o princípio não está no valor, mas está no coração. Amém ou não amém, irmãos? Jesus, quando via as pessoas entregando suas ofertas no templo, estava lá com seus discípulos, e a palavra vai dizer que ele viu quem? Uma viúva pobre. Não é assim? E essa viúva pobre foi entregar o que no gasofilaço? Mas quantas moedas? O que o texto fala? Uma, mas tem um detalhe a mais que o texto fala. Tudo que ela tinha. Esse é o detalhe, querido. Ela foi entregar tudo que ela tinha. Entregou. Uma moeda pequena. E Jesus, olhando aquilo, falou: está vendo essa moça? O dízimo dela foi o maior, o melhor. Porque a lógica de Jesus e a lógica do reino é diferente. A lógica de Jesus não é pelo material, mas sim pela intenção do coração. A lógica de Jesus, e Jesus não está preocupado com a quantidade de material que você pode acumular, mas sim com a quantidade de material que você está disposto a abençoar e a doar o próximo. Com a intenção do seu coração. O que eu estou falando aqui, não estou fazendo voto de pobreza, não é isso. Isso seria irresponsável da minha parte. Mas sim, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos carregar essa postura de inconformismo com essa cultura mundana, que devagarzinho entra na igreja, que devagarzinho entra. E o mundo vai entrando na igreja assim. E o mundo vai entrando na igreja com essas culturas. E o mundo vai entrando na igreja com esse discurso. Mas precisamos nos inconformar. Precisamos ser inconformados. Você não é o que você tem no bolso. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Amém ou não amém, irmãos? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Isso que você é. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Precisamos ser inconformados com a injustiça. Precisamos ser inconformados também, de acordo com a minha percepção, com o materialismo. Mas tem uma terceira e última característica.
Precisamos ser inconformados com o narcisismo do nosso mundo. Mais a palavra difícil, pastor. Chega já de palavra difícil por hoje. Mas não é tão difícil assim. A palavra narciso ou narcisismo vem de um mito grego. Uma história de um cara chamado Narciso. E esse camarada chamado Narciso, ele era apaixonado por ele mesmo. Pensa um cara que amava ele mesmo. Ele era apaixonado por ele. E segundo esse mito desse homem, esse cara era tão apaixonado por ele que um dia ele chegou perto de um rio e olhou o seu reflexo no rio. E como ele era tão apaixonado por ele, ele pulou para tentar agarrar ele mesmo. E morreu afogado. Essa é a história do Narciso. E nós vivemos também numa cultura narcisista. Só que a gente já percebeu o fim do Narciso aqui, né? Ele se ama tanto, ele quer tanto tudo para si, ele vive nessa cultura do egoísmo, do tudo centralizado no meu umbigo, do amor excessivo por si. E começa a esquecer de olhar as outras pessoas. E essa cultura foi florescendo no mundo. Os discursos cada dia mais crescem num discurso positivista em relação ao ser humano. Você é o cara, já viu esse discurso? Você é o salvador da sua história. Você vai resolver todos os seus problemas. Você tem todos os potenciais em você para fazer o que você tem que fazer. A gente escuta isso, nossa, eu sou isso tudo? Que isso? Eu posso isso tudo mesmo? Mas então eu vou nessa. Quando você vai, você percebe que não dá. Não temos e não somos tão assim. Percebemos a nossa natureza, que é caída, que é pecadora. Percebemos que a nossa natureza é a natureza que vem do pecado. Mas essas ideias surgem fazendo o homem o seu próprio salvador. Fazendo do ser humano o seu próprio salvador. E aí percebemos pessoas colocando expectativas nas outras. Se eu seguir o que esse guru me falar, minha vida vai resolver. Se eu seguir os passos desse cara, nossa, tudo vai dar certo para mim. E tem gente ganhando muito dinheiro com essa ladainha. Mas Jesus nos propõe um caminho diferente. Mas infelizmente esse discurso também tem entrado na igreja. Esse discurso do narcisismo, do amor intenso por si, tem entrado na igreja. E de forma perniciosa. Não sei se vocês já viram alguém falar, mas quando a gente vai ler o texto, por exemplo, aqui de Mateus, capítulo 22, Jesus fala sobre os 2 mandamentos. Quais são os 2 maiores mandamentos, irmãos? E o outro? Isso, só que aí tem gente que inventa o 3º mandamento. Não, então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar a mim mesmo. Então, amar a mim mesmo é também o mandamento de Jesus. Peraí, nós temos um problema aqui com a palavra. Porque Jesus fala assim, nós temos 2 mandamentos. O mais importante é amar a Deus em todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O mandamento é amar a Deus e o próximo, irmão. O mandamento de Jesus para os seus discípulos é baseado naquilo que é o fundamento do seu discípulo, que é o amor. Então o discípulo de Jesus é aquele que ama a Deus e ama o próximo. A vida de Jesus já nos expressa que o amor, e o amor ágape sacrificial, é a característica do discípulo e da discípula do Senhor Jesus. Por isso que para um discípulo ou uma discípula não tem espaço para narcisismo nenhum, ou não pode ter. Aquele que é um discípulo de Jesus, precisa estar disposto a carregar a sua cruz, a morrer pelo outro.
O discípulo e a discípula está numa missão de morte. Está num caminho de mortificar a carne pelo outro. Jesus vai dizer: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. No reino de Deus, em meio aos discípulos radicais, não tem espaço para narcisismo. E vou dizer mais: narcisismo é característica dos últimos tempos. Pega aqui comigo. Narcisismo, amor próprio, em demasia, é sinal dos últimos tempos. Não é eu que estou falando, não. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Está comigo aí? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e a lista é longa. Nos últimos dias, segundo uma outra versão que eu tenho aqui, os homens serão egoístas. Eu vou falar de novo o que eu falei. Egoísmo, narcisismo, amor próprio é sinal dos últimos tempos, segundo as Escrituras. Não é à toa que certas culturas vão florescendo e fermentando em nosso meio. São sinais dos últimos tempos, segundo as Escrituras. Não é à toa. Mas a vida de Jesus nos leva, meus irmãos, ao inconformismo com o nosso eu. Aqui está o detalhe. Aquele que vive o discipulado radical, ele precisa ser um inconformado com o seu eu. Se o mundo quer afirmar o seu eu acima de todos e todas, falar que você é a pessoa mais importante do mundo, falar que você é o vencedor de tudo, Jesus fala assim: não seja um conformado com o seu eu, seja inconformado, porque não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo, a palavra do apóstolo Paulo fala assim: ei, se o mundo quer te fazer acreditar nisso, não, eu quero te colocar num caminho de transformação da mente, de metanoia, de ampliação da mente. Por isso os discípulos e discípulas de Jesus, eles são inconformados com o seu eu, eles são e estão em constante mudança e transformação. Discípulo e discípula que não está disposto a se transformar, a ser trabalhado por Deus, a estar em obras, a ser tratado por Deus, não é discípulo, é apenas religioso. Se somos discípulos e discípulas de Jesus, radicais, precisamos estar abertos e com essa consciência, dizendo: Jesus, me trate, me transforme, mude, porque eu não quero me conformar com este mundo. Como é que estamos? Será que a cada ano que passa, a gente se conforma mais? Eu sou assim mesmo, eu penso assim, minha vida está assim, não tem como melhorar, eu penso assim, já estou velho para mudar, ou então, não, eu sou novo demais, eu já estou convicto, os jovens de hoje são não sei o quê, pá. Como estamos? Para vivermos o discipulado radical, é preciso a transformação. Até aqui falamos sobre não se conformar. Mas o capítulo 2 de Romanos 12 não fala só disso. Fala que não devemos nos conformar com este século. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê?
Como é que está o texto aí? Romanos 12. A gente tem que se transformar, a gente tem que ler a Bíblia com um cuidadozinho aí para entender bem o que o texto está falando. A gente não se conforma com um século, a gente se transforma, vivendo uma metanoia constante, uma transformação da mente. Para quê? Para quê? Para experimentar a vontade de Deus. Olha aí. A gente não ora assim, irmão? Deus, faça a sua vontade na minha vida. E não ora isso? Eu oro direto. Deus, que faça a sua vontade na minha vida, Senhor. Realize a tua vontade. Faça a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas, para que eu e você possamos experimentar, sentir o sabor, o gosto maravilhoso da vontade de Deus, precisamos antes, irmãos, não nos conformarmos e estarmos dispostos a vivermos uma transformação da nossa mente. Onde nós estamos então, irmãos? Onde estamos? Por que muitas vezes a gente está se questionando, Deus, né, por que eu estou vivendo isso e isso, aquilo? Por que eu estou vivendo essa coisa que não é da sua vontade? Porque muitas vezes eu e você não estamos dispostos e abertos a viver a plena metanoia, a transformação de mente que o discípulo e a discípula precisa passar. Por isso que eu falei no começo, irmãos, já estou terminando aqui, que a minha maior preocupação como seu pastor, como pastor dessa igreja, não é apenas a multiplicação dos seus membros. Isso é muito bom, nós queremos isso, vamos lutar por isso, mas a maior preocupação, a mais importante, é olhar para você e perceber assim, nossa, esse irmão, essa irmã está vivendo em constante transformação de mente. Glória a Deus por isso. Esse irmão, essa irmã não se conforma com o mundo. Esse irmão, essa irmã, assim como eu, temos muitas coisas ainda a ser transformados, mas nós estamos no caminho que é verdade e vida. Essa é a minha maior preocupação, esse é o meu maior anseio. Essa é a minha maior busca. Que você, que nós, que eu, e isso me incluo também, possamos viver como discípulos radicais e viver em constante transformação de mente. E eu quero te convidar a isso nessa noite. Quero te convidar a orar por isso.